Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da nossa mentoria imparável. Nós estamos aqui na nossa quarta aula do módulo Inteligência Relacional, né? Estamos falando sobre relacionamento de pessoas. Esse módulo exclusivo aqui terá 5 aulas, e a gente vai poder aprender um pouquinho mais sobre essa questão de relacionamento. Porque o que a gente vai falar hoje, assim como os outros, os outros assuntos, né? São muito importantes para todo mundo porque nós trabalhamos com pessoa o tempo todo, né? Tirando o rapaz aquele de Santa Catarina agora que está metido numa polêmica aí, né? Que ele mora dentro de uma reserva, dentro de uma caverna, né? Não é o nosso caso. Nós estamos conectados, estamos ligados com pessoas, né? Esse cara, inclusive, morando numa caverna, ele também está conectado com pessoas porque as pessoas fazem visitação no parque e ele ainda acaba dando uma aula ambiental lá. E mesmo assim, estou querendo remover ele desse lugar. Não sei se vocês viram esse caso. Mas não é o nosso caso, né? Nós lidamos com pessoas e precisamos aprender a nos relacionar com as pessoas. Precisamos entender comportamentos, atitudes. Nós falamos lá na primeira aula o porquê que muitas vezes nós atraímos pessoas com problemas, porque o nosso cérebro ele vai buscando referências, né? Vai buscando padrões e a gente acaba se associando a pessoas que estão vivenciando algumas experiências como a gente. É como se a gente atraísse aquilo, e de fato é, né? A gente acaba atraindo, a gente nem vai entrar nessa parte maior, né, de atração, mas de fato nós acabamos atraindo pessoas que estão se assemelhando com problemas ou algumas coisas que a gente. Você pode ver, cada fase que a gente está, a gente vai conectando com pessoas e essas pessoas vão aparecendo para muitas vezes nos ajudar dentro do nosso propósito, né? Que é aquela famosa frase, né? Que a gente sempre costuma dizer que Deus não une pessoas, une propósitos, né? E a gente vai vendo que a gente encontra pessoas semelhantes, pessoas que estão caminhando na mesma direção. Então, o nosso cérebro faz esse mapeamento e aí ele começa a identificar, ele começa a fazer com que a gente se conecte com essas pessoas e aí tem toda aquela parte da atração que a gente não vai entrar, que eu falei para vocês, tá? Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o nosso assunto hoje. Como eu disse, o nosso módulo é inteligência relacional, estamos falando sobre relacionamento com pessoas, e o tema da nossa aula hoje é a, os limites, a energia e essa proteção relacional. Então, nós vamos falar sobre a disciplina de preservar quem você está se tornando, porque a gente tem falado aqui sobre mudança, sobre transformação, nós estamos falando sobre crescimento, sobre desenvolvimento. Então, nós estamos nos tornando pessoas melhores. Tem gente que está comigo aqui já há 1 ano, 2, 3 anos, e eu tenho acompanhado essa evolução. Nós estamos crescendo, eu estou crescendo, vocês estão crescendo, correto? Então, nada mais justo do que a gente aprender a manter aquilo que a gente já construiu. Por que que tem pessoas que acabam tendo picos, né? Você olha a pessoa, ela está indo bem, daqui a pouco a pessoa cai, daqui a pouco ela sobe de novo, ela acaba tendo alguns picos, porque ela não consegue muitas vezes se manter. Ou às vezes uma pessoa vai, daqui a pouco ela acaba despencando e não consegue mais se erguer. Porque ela não consegue ter essa disciplina, não consegue manter essa energia, às vezes tem algumas coisas drenando, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui. E acompanhando muitos de vocês, eu sei que vocês vão poder contribuir com a aula de hoje, porque cada um tem a sua experiência relacionado a outras pessoas, e vocês vão acabar se identificando em alguns pontos, tá? Então esse é o assunto da nossa aula hoje. Qual que é o nosso objetivo? Vamos lá, deixa eu abrir para vocês. Nosso objetivo é desenvolver maturidade emocional e consciência estratégica para estabelecer limites claros nas relações, compreendendo que proteger energia, tempo e saúde mental é fundamental para sustentar o crescimento pessoal. Estabilidade emocional e liderança saudável. Vamos lá, vamos conversar aqui mais de perto. Vamos conversar aqui.
Quem aí tem dificuldade em colocar limites nas relações, em dizer não, em falar, em negar um convite de repente, ou agradecer um convite, dizer que não vai, já espontâneo, momentâneo. Quem aí ainda tem essa dificuldade de falar não para as pessoas ou de repente, não aceitar tudo? Tem alguém ainda que tem dificuldade nisso? Eu tenho, mas estou aprendendo a falar não. Está aprendendo a falar não. É difícil. É muito difícil quando você sempre fala sim, né? Mas chega uma hora que você tem que aprender, porque não dá pra sempre falar assim pra uma pessoa. Até pra família. É difícil. E não parece que suga a energia assim da gente? Sabe quando você está fazendo sempre para os outros? Você está se doando para os outros, entregando, e você não consegue, você não quer. Nossa, eu não queria fazer isso. Eu não queria ir em tal lugar. Ah, eu não queria. E aí você acaba falando sim, aí você vai cumprir com a sua palavra, você vai, você faz, você ajuda, você tira do seu, e você não consegue colocar barreiras, você não consegue colocar limites. E isso é um problema. Isso é um problema, porque isso vai drenando, né? Isso vai drenando. Deixa eu ver o que a Meire falou aqui. Eu também estou aprendendo a falar não. É difícil ainda, claro. Claro que é difícil, Viu? porque a gente criou um padrão de falar assim, né? Pode falar, Lúcio. Não é exatamente dentro do contexto que você perguntou, mas se relaciona. Por exemplo, eu tenho uma tendência a ter uma certa facilidade de confrontar as pessoas, no sentido assim, se eu tiver que falar, eu falo. Só que eu percebo que em alguns momentos eu não consigo me segurar, e eu deveria. Por exemplo, vou dar um exemplo prático. Tem uma pessoa que eu preciso me relacionar com ela e faz parte da estrutura da igreja. E é uma pessoa muito difícil. Faz uns 4 anos que eu me relaciono com essa pessoa e eu falo a mesma coisa há 4 anos e a pessoa não muda. Né? Tem a ver com orgulho, com vaidade e tal. Só que toda vez que eu vou falar, eu gero um desgaste enorme em mim, não muda nada. E assim, eu não consigo, eu não posso me afastar da pessoa porque ela está conectada a mim na estrutura. Me dá uma dica nesse sentido, porque está mais ou menos relacionado, mas não é exatamente ter dificuldade de dizer não. Não, mas, Mas mas, é uma mas questão tá. que eu não consigo me segurar, entendeu? Não, mas tem tudo a ver. Porque o que a gente vai falar hoje é dessa energia sendo drenada. Então, no decorrer da aula, a gente vai respondendo isso daí. Mas tem pessoas e tem situações que você pode e deve dar um basta. Nesse exemplo, né, é extremamente necessário que essa relação exista. Então não tem como falar assim, não quero mais, porque depende de várias outras coisas. Tem pessoas, por exemplo, que vai se relacionar com um chefe, né, com o patrão, e não vai poder falar assim, não, a não ser que você está disposto a pedir a demissão, né? Aí você vai acabar com essa relação que de repente está te gastando. E é justamente esses pontos que a gente vai trazer. Algumas coisas estão no nosso controle, outras coisas não estão, outras coisas são necessárias e a gente vai ter que aprender a lidar. Esse módulo da inteligência relacional nos ajuda por causa disso. O primeiro ponto que a gente vai falar aqui é sobre relações não saudáveis, não destroem de uma vez, elas desgastam aos poucos. Então, nesse exemplo, nesse ponto que a gente estava falando aqui, que até o pastor colocou, o que que acontece? Já entende que está se desgastando, já entende que suga energia. Então, qual que é a tendência? A tendência é evitar o mínimo possível. É só quando realmente é necessário, porque eu já entendi que existe esse desgaste, né? Então, eu não quero me expor. Muitas vezes eu deixo até o último. O que que acontece muitas vezes dentro do ambiente de trabalho? Eu não quero me desgastar,
é, por uma discussão, eu não quero desgastar numa conversa, de repente com o meu chefe, com o meu líder. Então eu vou adiando isso, eu vou deixando isso até o final, eu vou esperando um monte de coisa acontecer para depois eu poder tomar uma atitude, para eu poder fazer alguma coisa. Só que qual que é o risco disso? O risco é de você ter já estourado, que é o que acontece a maioria das vezes. E aí, nesse momento de raiva, nesse momento que você estourou, o que que acontece? Decisões já destruidoras. Muitas vezes é uma briga, muitas vezes é uma discussão totalmente descontrolada, é um pedido de demissão, é tantas outras coisas que podem acontecer, porque é um momento onde você já estourou todos os limites, né? Entende que essa relação ela vai se desgastando por causa de tudo que vai acontecendo nesse processo. Então, não é de uma hora para outra, que é o que a gente está falando assim. Então, grande parte das relações, como está dizendo aqui, ó, é, das relações prejudiciais, né? Elas não começam com um conflito evidente. Elas vão começando de forma sutil, tem aquele desgaste, né? Vai repetindo pequenos padrões, e ao longo do tempo, isso vai se tornando mais desgastante. E aí o que que acontece? Esses padrões eles vão incluindo críticas constantes disfarçadas de conselho, muitas vezes tanto do outro lado quanto do nosso, né? A gente já vai sendo direto, já vai criticando ali, e às vezes não consegue ter uma visão toda do que está acontecendo. Tem a parte da dependência emocional excessiva, tem a manipulação emocional, porque dentro dessas relações que vão drenando a gente, que vão minando, isso acontece muito, essa manipulação emocional, porque altera os picos, né? Quando a pessoa muitas vezes ela percebe que ela está sendo deixada de lado, o que que ela faz? Ela começa a vir mansinha, ela começa a falar diferente com você, aí você chega no momento que você acredita, não, parece que a pessoa está mudando, parece que essa pessoa agora vai melhorar. E de fato ela melhora por um período. De fato a relação parece que, não, agora parece que vai andar. Então, você estava no momento de repente de encerrar aquela relação, aí você fala, não, vou dar mais uma chance, vou dar mais uma oportunidade. E às vezes vai passar um período e vai voltar tudo de novo. Mas aí existe a questão do desrespeito silencioso aos limites, né? Que essa pessoa vai ultrapassando os limites, que ela já entendeu como lidar com você. Principalmente quando ela encontra alguém que não sabe falar não. Principalmente pessoas manipuladoras, pessoas que têm já esse domínio, que aprendeu a comandar as outras pessoas, que consegue encontrar brecha e que consegue lidar bem com essas situações, ela sabe o momento que ela pode se expor. Ela sabe o momento que ela pode, é, vamos usar aqui, né, abusar de você, no sentido de que ela pode extrair de você aquilo que ela quer, ou fazer com que você faça aquilo que ela quer. Só que isso vai desgastando, isso vai minando você, isso vai drenando você, e você vai levando, porque muitas vezes você não consegue colocar limite. Acho que a Josi vai falar daqui a pouco, a Josi Medeiros vai falar daqui a pouco, mas eu converso com a Josi muitas vezes, e eu vejo ela fala assim, não, não é não, né? E muitas vezes a gente quer uma justificativa para o não, né? As pessoas ficam esperando uma justificativa para o não. Só que se você for parar para pensar, o não tem justificativa. Inclusive, a Bíblia fala que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Então, se é sim, é sim. Você não precisa nem jurar, você não precisa nem. Não, é sim, é sim. É não, é não. Ah, por que não? Não. Isso é uma forma de colocar limite. As pessoas saberem que existe um não. Tem um padrão aqui em casa, né? Principalmente com a minha filha, né? Ela sabe muito bem que às vezes ela vai falar uma vez, eu vou falar não. Ela vai falar de novo, eu vou falar não. Na terceira eu não falo mais. Porque eu já falei duas vezes não. Então não tem por que eu ficar gastando não. Porque se eu falei uma vez, se eu reforcei esse não, to- toda, toda, toda tentativa, ela vai reforçar ainda mais o meu não. Claro. Agora, se tiver uma forma de fazer eu enxergar que aquele meu não é válido, eu posso voltar atrás. Mas dentro das relações, a gente tem que aprender. As pessoas que estão à nossa volta,
elas precisam aprender os nossos limites. Só que muitas vezes nós não temos esses limites. Você entende por que que as pessoas elas ultrapassam essa barreira? Porque elas não conseguem identificar em nós esse limite. Agora vamos lá, vamos pegar a gente. Pega você. Quando você encontra alguém que você sabe o limite dela, você avança o limite dela? Não, né? Você reconhece. Opa, essa pessoa eu posso pedir. Essa pessoa eu não posso pedir. Porque essa pessoa vai me falar não. Porque essa pessoa não vai ajudar. Ou porque essa pessoa ela vai me questionar. A gente faz isso. E as pessoas fazem isso com a gente também. Elas conseguem identificar o nosso padrão. Elas sabem até onde elas podem e até onde elas não podem. E aí, quer ver? Quer ver? Quer ver mais? Quem tem filhos aí sabe muito bem que os filhos eles ficam testando, não é verdade? O filho não vai lá para a mãe e pede, se a mãe fala não, ele vai lá para o pai, para pedir para o pai, para depois jogar um contra o outro, falar assim, ah, mas a mãe deixou, ou o pai deixou. Acontece. Se Sabe o que eu costumo falar, Enil? Quando eu falo não, que começa a insistir, eu falo assim, qual é a parte do não que vocês não estão entendendo? Eu pergunto qual é a parte do não, porque não acabou e não tem. mas porque você deixou claro e continua reforçando. Mas muitas pessoas falam não, mas na segunda vez já é sim. Ou se insistir mais um pouquinho, é sim. Então não tem um limite claro, não tem um limite definido. As pessoas observam isso, né? E aí vai acontecendo esses padrões que a gente está falando aqui, né? Dentro desse processo. Então entrou lá crítica constante disfarçada de conselho, dependência emocional excessiva, manipulação emocional, desrespeito silencioso aos limites, cobrança desproporcional de atenção ou disponibilidade. Então tudo isso entra nessa questão do desgaste emocional. A própria psicologia das relações aqui mostra que o desgaste emocional progressivo é uma das principais causas da perda de energia mental e redução de produtividade. Então, quando nós estamos desgastados emocionalmente, e principalmente por essas relações, colegas de trabalho, pessoas da família, dentro do nosso convívio aí, que acabam drenando essa nossa força, essa nossa energia, faz com que a gente não seja tão produtivo, faz com que cause esse desgaste. Então, quando você convive constantemente com ambientes emocionalmente drenantes, o teu cérebro ele começa a permanecer em estado de alerta, ele começa a ficar em estado de tensão, de tensão. É por isso que você estoura muito fácil, é por isso que você toma algumas decisões que você muitas vezes não gostaria, porque você comete mais erros, né? Vai aumentando o nível de cortisol, vai reduzindo a clareza mental e vai prejudicando a sua chamada de atenção. O alto nível de cortisol, ele vai fazer com que essa área da frente do seu cérebro aqui, que é o córtex pré-frontal, como se desligasse. É muito doido, porque é como se anulasse essa região, que essa região é responsável pelo raciocínio que você tem, pela parte racional, né, para você tomar decisões racionais. E quando isso é anulado, você só toma decisões primitivas, decisões emocionais. E é por isso que a gente erra muito. Mas tá vendo que é todo um contexto, é todo um ambiente. Por isso que é legal e por isso que é importante a gente trabalhar a parte da inteligência emocional, de aprender a gerir as nossas emoções. E aí uma coisa que eu sempre falo, né? Não é uma coisa que começou aí na década de 90 com Daniel Goleman. Só o termo, né? Inteligência emocional. Mas Salomão já falava lá em Provérbios sobre domínio próprio. A Bíblia já trazia isso, ou seja, são coisas que os filósofos antigos já falavam sobre domínio próprio. Ou seja, é uma coisa que nós precisamos ter esse controle. Só que quando nós entregamos esse controle na mão das outras pessoas, o que que acaba acontecendo, né? Acaba que a gente vai se desgastando, a gente vai perdendo esse controle, a gente vai perdendo a nossa essência muitas vezes, vai perdendo o nosso domínio próprio ali. E aí vai tomando decisões, vai fazendo coisas que a gente não gostaria ou que a gente não deveria, porque a gente não consegue administrar isso. Então, por isso, né, eu coloquei até aqui, proteger a energia emocional não é um egoísmo, é higiene psicológica. Marca isso daí para você não esquecer.
proteger a sua energia emocional não é egoísmo, é higiene psicológica. Como assim? É função nossa proteger a nossa energia. Porque a energia que você tem é o que você vai precisar para você correr atrás das coisas que você precisa, para você cumprir o seu propósito, para você correr atrás dos seus objetivos. Agora, se essa energia estiver poluída, se o teu coração não estiver limpo, vamos colocar assim, se a tua mente não estiver aberta, se você não conseguir ter esse processo de renovação da sua mente, onde que você vai chegar? Onde que você vai conseguir estar? Fica até confuso para a gente correr atrás dos nossos objetivos. Fica até confuso da gente conseguir alcançar coisas maiores na nossa vida. Porque essa poluição que acaba acontecendo. Só que isso tem muito a ver com as pessoas que estão ao nosso redor. Por que que a gente sempre fala aqui sobre a média das 5 pessoas que a gente convive? Por que que a gente sempre fala aqui do próximo nível, da próxima fase, que é difícil, né? Muitas vezes a gente está sozinho, mas a gente tem que deixar algumas pessoas para trás. Não que as pessoas sejam ruins, mas elas não servem mais para a próxima fase. Muitas pessoas não servem mais para o próximo nível. Hoje uma pessoa me procurou, ela não está na mentoria, mas ela já esteve, e ela me procurou, ela falou assim, nossa, eu tô preocupada, ela falou assim, porque eu tô mexendo muito estranho, porque eu não tô, assim, eu sinto falta da minha família, tô longe e tal, mas eu não tô querendo saber de problema da família, eu não tô querendo saber de coisinha, de fofoquinha, eu tô querendo cuidar da minha vida, eu tô querendo avançar, tô querendo crescer, eu quero trabalhar, eu quero conquistar. Ela falou, eu tô preocupada porque eu não era assim. Aí eu falei, parabéns. Aí ela ficou até assustada, eu falei, você está crescendo. Você está amadurecendo, você está pensando em você. Antes você pensava só nos outros. Antes você não vivia a sua vida e vivia em função do que os outros queriam. Agora você já está tendo controle emocional, você sabe o que você quer, você não vai mais ficar trazendo o problema dos outros para a sua vida. Isso é um sinal de crescimento. Quando você está pegando o problema de todo mundo e querendo carregar todo mundo junto com você, você vai ficar mais cansado ainda. Você já parou para pensar? Se o nosso peso já, os nossos problemas é difícil de resolver, é difícil de carregar. Agora imagina, você pegar do teu pai, você pegar da tua mãe, você pegar dos teus irmãos, você pegar de avô, você pegar de avó, você pegar de várias pessoas e ficar colocando nas costas para poder carregar e resolver todo mundo. Vai ficar esgotado. Chega no final do dia, você tá morto. Chega no final do dia, você tá exausto. Parece que alguma coisa estava te sugando. Mas é porque é tanta coisa dos outros para você que você não dá conta muitas vezes de sustentar. Se quando você começa a cuidar da sua vida já não é fácil, imagina você ter que cuidar da vida dos outros. Então são coisas que vão acontecendo, mas a gente precisa ter esse posicionamento. Então não acha que é egoísmo você cuidar de você, você cuidar da tua saúde mental. Não acha que é egoísmo. Vamos pegar um ponto aqui mais sério, que eu falo bastante também, antes da gente entrar ali no próximo assunto. Eu gosto de falar sobre isso, e é interessante, porque quando a Bíblia traz ali sobre amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo, nós erramos muitas vezes com essas palavras, porque a gente acha que primeiro de tudo é os outros, primeiro de tudo é o próximo. E se a gente for analisar, eu não consigo nem amar a Deus sobre todas as coisas se eu não me amar primeiro, se eu não cuidar de mim primeiro. Então, aí nós podemos abrir um leque. Nós podemos falar da saúde física, nós podemos falar da saúde espiritual e nós podemos falar da saúde mental. Nós podemos entrar nas 3 esferas. Cuidar de você de uma forma geral, porque as 3 esferas estão ligadas. Não adianta nada você cuidar da tua parte espiritual, esquecer do emocional e esquecer do físico. E não adianta nada você cuidar do físico, ficar malhadão, bombadão ou fininha ali, né? Ah, bonitinha, e esquecer da parte espiritual e esquecer da parte emocional. É um todo. Nós precisamos cuidar de um todo. Só que muitas vezes nós estamos deixando de lado a nossa parte emocional. E ela é tão importante quanto corpo, alma e espírito. É tão importante quanto as outras áreas. E precisam estar alinhadas.
E esse processo de fazer essa higiene é você cuidar de você. É você olhar para mim primeiro para você. É você estar bem para poder ajudar os outros. Se você não estiver bem, você não consegue ajudar ninguém. Se você não estiver bem, você não consegue guiar ninguém. Poderá um cego guiar outro cego? Não pode. Como que você vai guiar outra pessoa sendo que você não está conseguindo enxergar também? E aí fica muito mais difícil. O nosso segundo ponto aqui ele vai entrar sobre a questão da empatia. A empatia sem limite se torna autoabandono. Vamos lá. Como que vocês descrevem para mim? Agora preciso que vocês abram o microfonezinho de vocês para me responder. Como que vocês descrevem para mim empatia? Qual que é a visão de vocês de empatia? Pode falar, pode abrir e falar. Olá, gente. Ah, voltando ao assunto lá que o Nil comentou, acho que o não mais difícil é para nós, não é para o outro. Porque colocar limite no outro é fácil. Porque quando ele te leva ao extremo, aí você já chuta o pau da barraca. Mas colocar limite é em você. Para o Jefferson, se me permite, faça acordo, Jefferson, de adulto com essa pessoa. O que não for cumprido, ó, a gente já teve essa conversa, você não cumpriu. Ah, e a gente já teve essa conversa e não cumpriu. E aí, naturalmente, ou essa pessoa se adequa e melhora para que vocês tenham uma relação de adultos, ou ele vai embora. E vai vir um líder muito melhor para você. Por quê? Porque também você melhorou no acordo. O acordo. Mas o limite do não mesmo, porque o pior de todos é para nós. Eu estou passando por isso, tá? Colocar limite em mim nas coisas que eu deveria fazer. E sobre a empatia, algumas pessoas, opinião minha, algumas pessoas colocam que empatia é se colocar no lugar do outro. Eu já não acredito nisso. Porque a empatia é seletiva. A empatia, para mim, é seletiva. Vou dar o exemplo do Nil. Está passando por uma situação ali em Madrid, tá, mas foi ele que pegou a esposa, a filha e foi embora. Tá, como é que a gente pode resolver? Ah, eu estou muito preocupada. Não posso me preocupar com ele. Então, por quê? Porque são momentos diferentes. Então, eu acho que empatia seletiva, não dá para a gente se colocar no lugar do outro. Dá o quê? Para a gente apoiar. Dá para a gente, olha só, eu estou com essa situação aqui. Você já passou por isso? Não, mas eu conheço alguém que passou, né? E aí a gente vai para o próximo momento. Porque gente desesperada, e eu já me coloquei nesse ponto, promete tudo. Não, né, quem não tem filho já foi criança. Aqui todo mundo é adulto, então todo mundo já foi criança. Quem nunca prometeu, eu vou lavar a louça, eu vou lavar a roupa, eu vou esfregar o chão para evitar uma surra? É gente desesperada. Então, gente desesperada, ela promete muita coisa. E quando a gente fala de empatia, ela tem que ser seletiva para mim. Porque quem está desesperado não está querendo resolver. Mas quem está querendo resolver vai, olha só, o Nil mesmo, já tive uma conversa com ele, foi, cara, tá ruim esse negócio aqui, não estou me entendendo e tal. Ó, Josi, eu acho que isso aqui dá para fazer. Não, beleza. Só que quando a gente quer, as meninas que falaram tá difícil ou não, começa a dar um não para você. Porque se você tem que justificar o não, é que você não falou direito. E o não, ele é simples. É sim, não, quero, não quero. Vamos para Madrid? Não quero. Por quê? Porque eu não quero. Pronto, já começa a melhorar. Fala, não quero, não posso, não vou. Coloca uma palavrinha a mais no não de vocês. Aí começa a cortar essa questão da gente justificar o não. Isso aí foi o que eu aprendi. Aí ficou mais fácil. Eu já falava, só que eu era muito grossa para falar, Então, sabe? esse é o ponto, né? Esse é o risco, né? É você parecer uma pessoa fria, grossa e tudo mais, mas é tudo Uhum. questão de você fazer as pessoas entenderem, olha, meu não é não. Aí quando você vai justificar, então a dica que eu dou é essa, né, para vocês. Vamos para Madrid? Não quero. Por quê? Porque eu não quero. Não, mas por que que você não quer? Bom, aí eu falei, bom, mas aí a opinião, aí é a questão minha. Mas não sei o que, não sei o que, mas eu não quero falar. Ó, você continua no não quero,
Aí já começa a colocar outras situações, porque a pessoa, ela vai, uma hora ela vai entender que não adianta ela argumentar, você não quer ir. É que a gente foi criado de uma forma que a gente precisa ser educado na forma de A falar, gente precisa para se não magoar as pessoas. responsabilizar pelo que o outro sente. Isso. O Nil fala, Josi, vamos para Madrid? Não quero. Mas Josi vai ser melhor para você. Mas Nil, ai, deixa eu pensar aqui. Poxa, mas o Nil é meu mentor, é o cara que está me ajudando agora. Como é que eu vou dizer para ele? Eu estou me preocupando com o que ele vai sentir. Não é o que ele vai pensar. O que ele está pensando, ele já está falando. Josi, vamos lá, que acho que vai ser bom para você. Mas quando eu me preocupo com o que ele sente, e isso eu falo com muita propriedade, a gente é um país latino, né? Então, ele se preocupa com o que o outro sente, como o outro vai se sentir, se ele vai. Nossa, porque eu já ouvia antes, hoje já ouço, não me dói mais, me doía. Você é muito capitalista, você é muito fria, só pensa em você, só pensa no teu umbigo. Aí eu, tá, mas se eu não pensar nele, quem vai pensar? Só que aí isso me doía. Hoje, quando eu ouço isso, daí eu falo, então, peraí, deixa eu mandar os boletos no teu nome, aí tu paga. Pronto. Aí acabou. Porque a pessoa ainda está insistindo numa versão que não é mais minha. E eu não posso me responsabilizar, não digo nem preocupar, responsabilizar pelo que ela está sentindo. E isso é muito forte, gente. Eu Vamos falo lá. que é um processo que eu estou há 2 anos tomando porrada, e é a porrada diária, tá? Deixa eu ouvir Sou, sou, outras sou, opiniões de empatia aqui para a gente entrar no assunto. Vamos lá. Empatia para Só, você. só um comentário sobre o que a Grace falou, agradeço. Eu nunca tinha pensado nessa questão dos acordos, mas revisitando a última conversa que eu tive com essa pessoa que foi extremamente desgastante, eu percebi que eu fiz isso, porque eu fui encurralando a pessoa em uma série de argumentos que ela estava tendo, a pessoa ficou sem argumento, aí num ponto a pessoa teve o que me falar, só que é um ponto futuro, algo que precisa acontecer logo ali na frente. Aí eu falei, então beleza, a hora que eu fizer, eu vou ver se você vai parar com isso, porque só para resumir, a pessoa tem uma tendência a supervalorizar o que ela faz e tenta procurar defeito no que eu faço, no que os outros fazem. E tem sido bem desgastante. Obrigado, Josi. Me deixou claro, assim, foi um conselho claro nesse sentido. Sobre empatia, para mim, é me colocar no lugar do outro. E aí, nesse caso especificamente, eu só consigo me manter em contato com essa pessoa e não abandono ela justamente por empatia, porque eu entendo que a pessoa tem essa postura por uma imaturidade e insegurança. É um pastor, é uma pessoa que deveria ter maturidade, mas eu percebo que essa pessoa não tem, então eu consigo permanecer somente por compaixão, por empatia, esperando que em algum momento eu consiga ajudar essa pessoa a ver como ela tem sido. E ela suga a minha energia literalmente. Toda vez que eu E converso porque com essa pessoa, acaba o meu dia. tem um propósito envolvido, né? Algo maior envolvido. Então a gente acaba, por não poder anular, né? É diferente de um relacionamento comum, uma coisa qualquer que você fala, não preciso desse tipo de pessoa perto de mim, eu posso tirar essa pessoa da minha vida, simples vou deixar ela de lado. Nesse ponto, faz parte, de um processo e não tem como desvincular, né? E faz parte da questão da empatia. Alguém mais quer ter uma opinião diferente da empatia? Para a gente entrar no assunto? Boa noite, pessoal. Eu também acho que é se colocar no outro, mas é tentar entender por que, tipo, essa pessoa que hoje talvez tenha me tratado mal no trabalho, que tem um comportamento tão agressivo constantemente, o que que ela passou, ou o que que ela está passando que possa ter levado ela a estar nessa situação, né? Como eu posso, talvez, ajudá-la não com. Talvez eu não possa fazer nada mais para ajudá-la porque ela não permite, mas será que eu não posso começar a pensar nela melhor do que ficar só, tipo, excluindo ela da minha vida? Tipo, orando por ela, buscando em Deus que ela melhore, sabe? Já que eu não consigo alcançá-la. Então, aí entra nesse ponto aqui. Que empatia sem limite, ela se torna um autoabandono. Então, o que que acontece? Tudo que vocês falaram ali, empatia, é o ato de você se colocar no lugar do outro.
de você se perceber no outro, ok. Só que quando isso ultrapassa o limite, eu estou me abandonando. É um autoabandono. A empatia é uma qualidade essencial das relações humanas. Então, é um ponto muito importante, porque ela permite que a gente compreenda as emoções. Até o pastor falou ali, poxa, eu só, né, continuo porque eu consigo identificar isso, né? E aí eu faço o quê? Eu ofereço apoio para construir conexões mais profundas. Então, eu consigo buscar entender o comportamento, o porquê a pessoa está agindo assim e tal, e às vezes eu não deixo isso entrar. Eu crio uma barreira ali. Não, né? Ela pode falar isso, mas não vai me afetar, não vai me ofender, né? Porque de repente pode ter acontecido alguma coisa. Eu já lidei com algumas situações assim. Principalmente quando eu trabalhava na aviação. Eu encontrava pessoas direto, principalmente comissários, comandantes, né? E é um meio onde o ego ele fala muito alto. Então, a pessoa às vezes ela tem uma autoridade ali, ela joga para cima dos outros, ela impõe aquela autoridade. No meio religioso também não é diferente, né? Já convivi muito, já errei muito dessa forma no início. E aí o cargo, a autoridade, ela faz com que muitas vezes a gente cresça, a gente queira impor. Já vi várias pessoas impondo o cargo, né? Trazendo isso para expor para as pessoas. E quando você entra com a empatia, você consegue visualizar esse momento. Não concordar, não é questão de concordar ou não, mas é questão de entender o que está se passando. Então, em alguns momentos, você entende que o comportamento não é o comportamento daquela pessoa, mas alguma coisa está acontecendo que está fazendo com que ela tenha aquele comportamento e, de repente, ela descarregou em você. Às vezes, você vai num supermercado, por exemplo, e você foi mal atendida por um caixa do supermercado, alguma coisa, falou de uma forma ruim com você. Mas se você for analisar, de repente, ela acabou de levar um esporro de alguém, de repente ela acabou de ter a sua atenção chamada, ou ela vai ter que pagar alguma coisa que passou, que ela não percebeu. Tá? Justifica? Não. Mas quando você consegue entender que a pessoa está ali e que você está de passagem, você não precisa ficar criando atrito. Não estou falando que você não tem direito, você não, nada disso. Mas quando você consegue se colocar no lugar do outro, você fala, é só isso aqui, só quero ser atendido, só quero que passe a minha compra, só quero sair daqui, só quero ir para casa. Então, aí você não deixa aquilo entrar. Então, ela é uma qualidade essencial nas relações humanas. Mas existe um ponto crítico onde a empatia deixa de ser virtude e passa a se tornar um abandono emocional. Então, isso acontece quando alguém assume responsabilidades emocionais que não são suas, volta lá no carregar a fardo dos outros, tenta resolver constantemente problemas que pertencem ao outro, então já deixa de ser empatia. Aceita comportamentos desrespeitosos para evitar conflito. Então você deixa a pessoa falar de qualquer jeito com você, te xingar, te maltratar, só para evitar o conflito. E coloca as necessidades dos outros sempre acima das próprias necessidades. Então, a psicologia clínica, ela reconhece esse padrão como hiperresponsabilidade emocional, que é um comportamento frequentemente desenvolvido por pessoas que cresceram em ambientes onde precisavam manter equilíbrio emocional de outros, ou seja, você se responsabiliza pelos outros, você carrega os outros, você quer trazer as coisas dos outros para você, porque você acha que você tem que levar, que você tem que fazer, e aí você ultrapassa o limite da empatia, porque muitas vezes o problema não é seu e você está trazendo para você. Muitas vezes o problema é lá do seu pai e é ele que vai ter que resolver. O problema é da sua mãe, e é a sua mãe que vai ter que resolver. É da sua amiga, do seu amigo. Isso quer dizer então que eu não sou um bom amigo? Quer dizer então que eu não sou um bom filho? Quer dizer então que eu não sou uma boa filha? Não, pera aí. Tem limites, tanto para você se meter na vida dos outros, quanto para os outros se meterem na sua. Tem limites. Você vai ter que entender que tem coisas que você pode ajudar, mas a pessoa vai ter que fazer. Ah, vamos trazer algumas coisas aqui. Tem gente que não dá esmola, por exemplo, no sinal ou na rua. Ah, o cara veio pedir dinheiro lá no sinal, eu não dou porque ele vai comprar droga. Tem gente que fala assim, eu ajudo porque às vezes está com fome. Então entramos em pontos diferentes. Tem gente que prefere ajudar, tem gente que prefere não ajudar.
Só que essa pessoa, ela quer ser ajudada? Ou ela quer algo momentâneo? Ela quer algo para agora? Ela quer algo para agora. Mas muitas vezes, quando é algo para mudar a vida dela, ela não quer. E isso acontece, muitas vezes não com esmola, mas com as outras pessoas. Às vezes você fica fazendo isso, você fica dando coisinhas ali, ó, para as pessoas que estão à volta de você, ó. Não, eu vou te ajudar com uma moedinha. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não é uma moeda de verdade. É aquele favorzinho que você faz. É aquela ajudinha que você dá. E essa pessoa ela vai continuar mendigando. Ela não vai sair daquela situação porque você está ali matando a fome momentânea dela. E quando ela resolver sair, ela vai mudar de vez a vida dela. Só que muitas vezes você está interferindo nisso. Você está querendo ajudar, você está querendo fazer coisas por ela e ela não está tendo essa atitude de fazer sozinha. Então, quando a empatia ela ultrapassa os limites, ela acaba te prejudicando, acaba atrapalhando você, porque você vai sugando mais coisa ainda, você vai perdendo muito mais energia. Então, maturidade relacional, ela exige compreender um princípio simples, que é compreender alguém não significa permitir qualquer comportamento. É você aprender a colocar limites. As pessoas entenderem até onde você vai e até onde você não vai. Que o seu não é não e que o seu sim é sim. Por exemplo, tem pessoas que te convidam para alguma coisa e você fala assim, sim, ou eu vou. Daí a pessoa, durante a semana, fala, você vai mesmo? Você fala, eu vou. Aí depois, e aí, você vai mesmo? Aí chega no dia, ela, de novo. E aí, confirmado? Tem pessoas que marcam a reunião, né? E aí fica assim, e aí, tudo certo? Aí, beleza. Ah, você vai mesmo? Ó, tal hora tem... E fica nessa insegurança. Mas ela tem que entender que o seu sim é sim e o teu não é não, que se você marcou um horário, você vai. Só que quando você não cumpre, você abre precedente para as pessoas desconfiarem. Então aí tem que ter um ponto de equilíbrio. Você tem que cumprir com aquilo que você fala também. Você tem que ter essa obrigação. Mas entenda que a empatia, ultrapassando o limite, ela vai fazer com que essa energia também seja drenada. E aí entra o ponto da assertividade, que é a linguagem dos limites saudáveis. Limites saudáveis raramente são estabelecidos através de confrontos agressivos, tá? Raramente. Eles são estabelecidos através de assertividade clara e madura. Assertividade é a capacidade de expressar necessidades, decisões e limites com respeito, mais firmeza. A gente usa a palavra assertividade para várias coisas, né? Mas a utilização correta da assertividade é para comunicação. Para ser assertivo é só na parte da comunicação, tá? Então, qual que é o ponto importante nisso tudo? E você tem que ser assertivo naquilo que você fala. Tem várias formas de você falar não, sem precisar justificar. Você só vai precisar encontrar qual é o teu tom, qual é a forma que você tem de falar não e como você vai fazer com que as pessoas realmente acreditem no seu não. Talvez você não vai precisar ficar criando toda uma narrativa para isso. Porque as pessoas assertivas, elas conseguem comunicar o que elas aceitam, o que elas não aceitam, o que elas esperam das relações, sem culpa e sem agressividade. E aí entra no ponto que a Josi colocou sobre os acordos. Peraí, a gente não tem um acordo? Ah, não tem um acordo. Pô, vamos fazer um acordo. Vamos acordar isso? Vamos fazer isso? Você faz isso, eu faço isso? Quando entra nesse ponto do acordo, não sai caro. Ah, tem uma frase que diz, né, que o combinado não sai caro, né? O acordo é um combinado. Então, se nós temos um combinado, eu cumpro a minha parte do combinado, do acordo, você cumpre a sua parte do acordo. E a gente não ultrapassa essa barreira, a gente não ultrapassa esse limite, porque fica bom para todo mundo. Nós vamos só até aqui, só até esse ponto. Esse é o nosso acordo. A mesma coisa acontece com o contrato. Quando você tem um contrato, você tem uma empresa, né? Você presta um serviço para uma outra empresa. Você tem que cumprir o que está dentro do contrato, não é? O acordo é esse, tá ali.
Vocês assinaram o contrato, eu tenho que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Ponto. O que está fora do contrato não cabe. Ah, mas eu quero que você faça isso. Não, peraí. Nós não temos um acordo com isso. Nós não temos isso no contrato. Você vai ter que pagar por fora. Não, não vou pagar, você tem que fazer. Não, peraí, nosso contrato diz que eu tenho que fazer isso. É um acordo. É um acordo. Faça isso. Quando você trabalha com pessoas complicadas, deixe os limites estabelecidos. Você não pode ultrapassar isso aqui. Às vezes você está dentro do ambiente de trabalho e aí você tem aquele colega que gosta de fazer uma piadinha, que gosta de tirar um sarro, que gosta de falar alguma coisa para te diminuir. Onde que entra o acordo nisso? Olha, não gostei da forma como você falou. Gostaria que você não falasse comigo mais dessa forma. Combinado? Temos um acordo? Aí você vai ouvir outra parte. Ele vai precisar dizer se tem um acordo ou não. A partir do momento que ele falou, ok, não vou fazer mais essa brincadeira com você, na próxima vez, se chegar a acontecer, você já vai chegar e falar assim, ó, peraí, nós tínhamos um acordo, já tinha falado com você que esse tipo de brincadeira eu não ia admitir. E aí você já tem que ser mais duro em relação a isso daí. Você vai ter que tomar, de repente, alguma outra providência. Mas a pessoa, ela vai entender na segunda vez, opa, peraí, já tinha um acordo, ultrapassei. Só que se você for flexível, né, quando quebra o acordo, a pessoa vai falar, ah, ela não se importa com o que ela fez. Então, muitas vezes a gente dá espaço para isso. A gente deixa as pessoas quebrarem o acordo. Lembra que eu falei lá dos filhos? Os filhos sabem que se você falou não, vai ser não, só que ele vai tentar. E ele vai tentar, ah, rapaz, mas daí vai fazer a carinha do gatinho do Shrek, né? Vai fazer aquela carinha assim, aquele olhinho bonitinho, aí você vai falar, ai, tá bom. Aí ele fala, opa, consegui quebrar um acordo aí. Então eu sei que se eu fizer essa carinha, eu vou conseguir. Aí, da outra vez, ele não consegue com a carinha. Aí ele começa a chorar. Aí você fala, ah, tá bom, menino, vamos lá. Aí falou, pá, se eu chorar, eu consigo. Se eu chorar, dá certo. E aí ele vai tentando os limites. Por isso que é importante combinar. Com o filho, dá para fazer a mesma coisa. O exemplo que a Josi deu ali, dá para usar com o filho. Dá para usar com qualquer pessoa. É combinado. Nós não temos um combinado? Então, se está combinado, está combinado. Você não pode ultrapassar essa barreira. Você não pode ultrapassar esse limite. Então, você vai ser muito mais assertivo. Comunicação, assertiva. Você comunicou, você deixou claro, você estabeleceu as fronteiras, você estabeleceu os limites. Você disse que é só até aqui. E não, para lá não vai. Ou essas são as obrigações e você tem que cumprir. Ponto. E aí as coisas vão começar a fluir. Mas você precisa manter a postura também, tá? Você precisa cumprir. E aí, como eu tô dizendo aqui, sem culpa, sem agressividade, tá? Então, quando você consegue comunicar de forma assertiva, as pessoas entendem o que que você aceita, o que que você não aceita e o que que você espera das relações. Estudos sobre inteligência emocional demonstram que indivíduos com alta capacidade de assertividade apresentam maior estabilidade relacional, menor nível de conflitos destrutivos e maior respeito em ambientes sociais e profissionais. Então, as empresas hoje, elas estão buscando pessoas que conseguem ou que já estão participando ou já têm essa parte de treinamento de inteligência emocional. Só que vamos falar a verdade? É na prática, né? É na prática. A gente tem conversado aqui dentro da mentoria e a maioria tem falado assim: olha, com o decorrer do tempo, com o decorrer do ano, com o decorrer dos meses, eu tenho melhorado. Eu tenho acompanhado muitas pessoas que têm colocado isso em prática. Nossa, hoje eu tive a oportunidade de testar realmente a minha inteligência emocional. Às vezes eu olho e falo assim, parabéns, você agiu bem emocionalmente. Essa semana eu me reuni pessoalmente com a Josiane Carioca, a gente estava conversando, e aí lá no próprio ambiente de trabalho, uma pessoa que convive com ela falou assim, olha, né, até brincou no início, né, tentando dar uma diminuída nela, depois a pessoa falou assim, não, realmente, a Josi evoluiu bastante, né, poxa, e isso é legal, você conseguir ter esse reconhecimento das outras pessoas sobre esse seu processo de evolução. Ou você mesmo, quando você fala assim, caramba, numa situação como essa, há um tempo atrás, eu teria
explodido, eu teria arrebentado tudo, jogado tudo pro ar, enfim. Não, eu mantive o controle, eu soube responder, eu soube trabalhar. Eu conversei com o mentorado essa semana também pessoalmente, e orientei ele em uma situação em que ele estava extremamente nervoso e ele tinha que resolver. E eu falei assim: olha, a tua conversa não pode durar mais do que 5 minutos. Ele falou: como assim? Eu falei assim: porque não é um debate, é uma conversa pontual. Então você vai fazer um comunicado. Você vai chegar lá e você vai comunicar, e a pessoa vai querer conversar, vai querer estender, vai querer te culpar, vai querer jogar, e tudo que você não precisa é sair de lá carregando uma culpa. Você só precisa colocar um ponto final nessa relação e explicar o porquê que você está indo lá e agradecer e ir embora. É 5 minutos, não tem. Acabou estendendo e tal, mas ele se deu muito bem dentro desse ambiente, né? E aí ele está falando: poxa, ainda bem que eu estou nesse processo de mentoria, porque eu consegui me desenvolver, eu consegui visualizar as aulas, eu agindo e tudo mais. Então, significa que você está amadurecendo, que você está crescendo, que você está conseguindo Nil, transmitir isso com as pessoas. Pode falar. se você me permite, nessa parte especificamente, eu acho que eu recebo a maior dica dessa noite. Porque nas últimas vezes que eu me desgastei, não só com essa pessoa, mas em outros casos, sempre tem a ver com eu não conseguir encurtar uma conversa difícil. Eu vou rendendo, eu vou rendendo, eu vou rendendo, e eu já falo alto por natureza. Chega numa altura que eu começo a aumentar o tom de voz e não percebo. Por exemplo, nessa última que eu tive, a pessoa falou: por que você está alterando teu tom de voz? E na minha cabeça eu não estava alterando, eu só estava dando mais ênfase, só que a minha ênfase aumenta o tom, então eu transpareço a agressividade. E aí eu não sou assertivo, as pessoas acham que eu estou brigando. Só que eu estou reafirmando algo que eu já disse, a pessoa não está me ouvindo e tal. E aí a maior dica que eu recebo agora é essa: me preparar para que quando a conversa se tornar difícil, eu sair rapidamente dela e falar: não falo mais, tá? É isso. A Provérbios fala sobre isso, né? Até um tolo, quando se cala, ele se passa por um sábio. Então, tá em saber utilizar as palavras. O que que é o essencial? O essencial é isso. Puf, eu passei por muitas situações porque eu queria falar muito também. E aí eu fui aprendendo isso no meio do caminho. Hoje não. Ah, é comunicado? É comunicado. Ah, é uma palestra? É uma palestra. Aí é diferente, mas a palestra eu falo, né? Então, são pontos diferentes. Acho que a Daisy queria falar, Daisy. Aquelas... Isso, boa noite. Essa semana passada eu também passei por uma situação mais ou menos que nem você falou agora. E aí, semana passada, eu consegui falar com quem tinha, assim, falado com alto tom comigo e tal, mas assim, eu passei uns dias pensando o que que eu ia fazer. Aí cheguei, parei, eu falei, não, vou conversar com o dono dos boi, né? Não adianta eu mandar recado para um, recado para outro. Hoje de manhã fui, conversei com o meu chefe maior, né? E aí, sentei com ele 10 minutinhos e pontuei tudo que eu tinha para pontuar e dei um prazo para ele. Até o tal dia o senhor resolve isso. E pronto, virei as costas e saí. Aí ele falou assim: eu gosto muito de você porque você se impõe na frente das pessoas e você trata todo mundo igual. Aí ele falou isso da inteligência emocional e tal, né? Aí ele falou assim: a gente sai daqui, vai fazer cursos em outras cidades e a gente não acha pessoas que têm esse respeito, esse carinho, essa atenção. Eu falei: não, eu trato todo mundo igual, desde o faxineiro até o nível maior, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Então eu falo assim, eu aprendi muito com a mentoria. Muitas situações que nem você sempre fala. Às vezes a gente se cala, mas é para pensar numa resposta posterior que não vai ofender a pessoa, né? Então a gente tem que ter esse discernimento, né? Que Deus nos dá essa sabedoria e a gente aplica isso no dia a dia e vale muito a pena, sabe? Me incomodei assim o mínimo possível e eu estava estressadíssima no final de semana porque eu não sabia se eu ia conversar ou não. Aí hoje fui lá, esperei até ser atendida e valeu a pena. Pontual, né? Então, isso acontece porque limites claros
reduzem ambiguidade, né? Então, quanto menos argumento você der, mais fácil fica a conversa. Então, onde existe clareza, há menos espaço para manipulação. E aí, quando você cai com algumas pessoas que são manipuladoras, ela vai pegar uma palavra, ela vai pegar uma outra coisa, aí vai usar, o tom, por que que você está alterado? Por que que não sei o quê? Né? Mas na nossa cabeça, não, eu vou ter que falar de novo porque a pessoa não entendeu. Eu vou ter que falar de novo porque parece que não ficou claro. Mas ficou. Ela só está te dando é, espaço para que você possa se comprometer naquilo que você fala. Ah, Tentando vencer o debate, não é encontrar verdade. né? E aquela história, né? Quando um não quer, dois não brigam, né? Quando um não quer, não tem uma discussão. Só existe uma discussão se tiver duas pessoas ou mais envolvidas. Se tiver uma pessoa só falando, não é uma discussão, é um monólogo. É só uma pessoa, ou é uma palestra, né? É só uma pessoa falando, uma aula, um professor, porque não tem outras partes envolvidas. E até na aula tem participação, né? Então já não é nenhuma aula, mas é só uma pessoa falando. Então, só que ela vai cansar, ela vai parar de falar. Muitas vezes a gente acaba dando argumento para as pessoas conseguirem nos manipular ou conseguirem trazer a gente para o espaço que elas querem, né? Aí nós entramos no ponto 4, que é o custo invisível de manter relações desalinhadas. Existe um custo, tá? A gente precisa falar sobre isso. Existe um custo. Uma das decisões mais difíceis da vida relacional é reconhecer quando uma relação deixou de ser saudável e alinhada. Dói, às vezes a gente não quer, mas faz parte. A gente vai precisar entender que algumas relações não podem fazer parte da nossa vida. Então, muitas pessoas permanecem em vínculos desgastantes por motivos como culpa, medo de rejeição, histórico compartilhado, pressão social e necessidade de pertencimento. Eu vou acrescentar aqui algumas dívidas emocionais. E muitas vezes é jogado na cara da gente. É, não é o caso, né? Mas vamos pegar aqui. A Deise, ela é funcionária pública. Muitas vezes, quando nós somos funcionários públicos e não somos concursados, as pessoas falam que a gente é amigo do prefeito, a gente, né, tem uma influência com alguém, por isso que a gente está trabalhando lá. Muitas vezes muitas vezes você vai lá e fala com o vereador, fala com alguém, alguém te arruma alguma coisa, não só dentro da política, mas qualquer lugar. Aí você fala assim, poxa, eu tenho uma dívida com essa pessoa. A pessoa me conseguiu um emprego, a pessoa me conseguiu isso, a pessoa me ajudou de alguma forma, então eu começo a carregar essa dívida emocional. Só que assim, existe um limite para isso também, tá? Não é a vida inteira. A pessoa te ajudou? Gratidão, tenha a participação dela, reconheça isso, é importante, ela foi importante naquele momento para te ajudar, assim como você ajuda muitas pessoas às vezes, né? E as pessoas também não voltam muitas vezes para agradecer, mas isso nem é o ponto. O ponto é você entender que essa dívida de gratidão não é eterna, ou melhor, a gratidão é eterna, a dívida emocional não. Porque as fases, elas terminam. Às vezes você não sai do trabalho, muitas vezes, porque, poxa, mas fulano me indicou, eu vim para cá, eu estou trabalhando aqui, mas não estou satisfeito. E aí eu não quero sair daquele lugar, muitas vezes, porque eu não quero magoar o fulano que me colocou aqui. Mas já deu, você já entendeu que acabou o teu momento ali, já fechou o seu ciclo. E você está insistindo numa coisa que nem é mais o que você quer, mas porque alguém te colocou, porque você agradece alguém por ter aberto aquela porta, faz com que você fique dependente dessa parte emocional. Isso é uma coisinha, né? Mas tem várias outras coisas que às vezes a gente se apega. Então, como a gente está falando aqui, ó, esses vínculos como culpa, medo de rejeição, esse é um ponto interessante. Às vezes eu não saio porque como que vai ser lá fora? Eu vou ter que ir para outro ambiente, né? Tantas coisas que vão acontecendo. Ou necessidade de pertencimento. Eu preciso pertencer a um grupo, a uma equipe, a um lugar e não sei o quê. Aí eu fico preso em ambientes que já não fazem mais bem para mim. Ambientes que não trazem mais crescimento para mim. Então, existe um custo invisível nessa permanência. Relações desalinhadas frequentemente geram perda de foco em objetivos pessoais. Eu aprendi, assim, a liberar as pessoas.
Há um tempo atrás, eu cheguei na mentoria ali, e algumas pessoas, né, olha, vamos fazer o seguinte, vamos encerrar? Vamos encerrar? Tinha pessoas que às vezes estavam, né, parcelando e tal. Aí, não, vamos, encerra, você não me deve mais nada. Só que eu preciso que você cresça, mas eu também preciso crescer. Assim como eu fiz com algumas pessoas da minha vida. Olha, você não me deve nada. Fica tranquilo, eu te agradeço por tudo que a gente viveu até aqui, mas tá tudo certo. Segue o teu caminho, eu sigo o meu. A gente se encontra em algum momento. A amizade continua, às vezes o negócio não. Às vezes você precisa encerrar um negócio, uma sociedade. Às vezes você precisa encerrar um ciclo. Às vezes você precisa deixar as pessoas, parar de querer ficar carregando elas junto com você para onde você vai. Quer ver? Vou abrir um parênteses aqui. Acredito que todos vocês estão saturados até de ouvir. Mas uma história marcante, para mim, e isso está na Bíblia, é quando Abraão recebe a promessa de Deus. Sai da sua terra, da sua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. A história vocês conhecem. Abraão vai, pega tudo, era Abraão ainda, pega tudo, sai ali da sua terra, da sua parentela, só que ele leva coisa a mais. Todo mundo sabe que o sobrinho dele foi com ele. A promessa não era para o sobrinho, era para ele. E aí ele vai, e vai levando o sobrinho, e vai acontecendo umas coisas, e vai acontecendo outras e tal, até que chega um momento que eles começam a crescer juntos, os pastores do sobrinho começam a brigar com os pastores dele, não tem mais espaço, e ele consegue ter uma visão. Falou, opa, peraí, não dá mais para ficar junto com você aqui. Vamos fazer o seguinte, escolhe um lado. Se você for para lá, eu vou para cá. Se você for para cá, eu vou para lá. Ló vai lá, escolhe e vai. Naquele momento, se você pegar a Bíblia e você for ver, no mesmo momento, e já fazia um período que Deus não falava com Abraão, naquele momento, Deus fala com ele. Naquele momento, Deus fala assim: olha para lá, olha para cá, olha para lá, olha para cá. Tá vendo tudo? Onde você consegue enxergar aí? É essa terra prometida. Ou seja, já estava. Às vezes você já está num ambiente que é para você prosperar, só que você está carregando outros. Eu aprendi isso na prática. Quando eu mudei para Curitiba, eu levei um monte de gente, porque eu queria levar as pessoas, queria que as pessoas estivessem perto de mim, e trouxe gente e tal. Só me ferrei. Sabe por quê? Família, pessoas de perto, parentela, sabe? Parentela. Parentela não é família, né? Parentela. E fui trazendo pessoas que não agregavam mais para o meu crescimento. E me ferrei mesmo, porque pessoas me passaram para trás, pessoas familiares, parentela, que eu saí de férias e a pessoa alugava uma casa do fundo e eu alugava da frente, mas as duas estavam no meu nome. Quando eu tava de férias, a pessoa pegou todas as coisas da casa e saiu e deixou tudo para mim. Parente, parente, né? Teria que assumir dois aluguéis no momento que eu não podia. E assim, tem várias outras situações. Vai, Rose. Tá fechado, amiga. Ok. É interessante que antes de você dar o exemplo de Abraão, né, eu estava aqui pensando assim, poxa, eu preciso falar uma coisa com ele, com vocês, né? Porque essa aula parece que eu precisava entrar. Eu estou aqui consertando meu carro, mas eu digo, não, eu preciso entrar. E parece que foi para mim, porque eu estou passando exatamente um problema assim, de contratar família, né, na empresa da gente, e você precisar tirar aquela pessoa porque não está dando certo, e você sem saber o que fazer para não magoar, né? Então, essa aula de hoje caiu assim, sabe, na carapuça aqui para mim, e eu agradeço demais, porque vou me fortificar para poder tomar minha decisão, Se, sabe? se eu puder dar um conselho, não coloque família. E se colocar, estabeleça os limites, porque família é uma coisa, funcionário é outra coisa. E aí tem que saber o papel, né? Aham, Terminou o expediente? Somos família. Dentro do local de trabalho, funcionário. Hierarquia. Ah, é mãe, é irmã, é não sei o quê. Não. Dentro do ambiente de trabalho, ambiente de trabalho. É, Desses dias eu é, estava brincando com a minha esposa, né? Quando
na época que a gente namorava, eu dei aula alguns dias para ela, né? E era professor substituto lá e tal. E aí ela foi me chamar de amor. Eu falei, não, amor lá do portão para fora. Aqui dentro eu sou seu professor, né? E ela ficou assim. Meu irmão também, eu dei aula pro meu irmão desde dos 8 anos até os 12. E aí ele ficava assim, né? Ele queria falar comigo, você e tal. Eu falei, não, aqui eu sou teu professor. Aí chegava em casa, ele me chamava de senhor. Eu falei, não, aqui eu sou teu irmão. Aí ficava aquela, não, você precisa entender o ambiente. Lá na escola, você tem que me tratar com respeito como seu professor. Não sou seu irmão, a gente né, tem limite lá. Dentro de casa, nós somos irmãos. Te amo, a gente briga e assim, ó, desse jeito. Mas as pessoas precisam entender. Mas a gente está falando aqui dos limites, né? A gente precisa estabelecer isso. Aí a comunicação assertiva ali que a gente estava falando. Então, vai começar, ou melhor, se você for assumir esse risco, né, você tem que entender que existe o sentimento de parentesco ali. Então, até para mandar embora é difícil. E se acontecer qualquer coisa e de repente essa pessoa entrar na justiça contra você, já tem mais um desgaste. É diferente de um estranho, né? Então tem tudo isso. É tudo coisas a se pensar. Assim, é mais fácil às vezes você conseguir com um amigo, com alguém para indicar alguma coisa assim, do que trazer para dentro. Claro que a gente quer ajudar, às vezes quer ajudar, mas desde que tenha essa maturidade também para poder entender. Obrigada, viu? Vamos lá. Então, ó, as relações. Deixa eu abrir aqui. Desalinhadas frequentemente geram perda de foco em objetivos pessoais, reduz a energia criativa, desgaste emocional constante e conflitos recorrentes, tá? Então, quando está desalinhado, vai gerando tudo isso na gente. E aí gera uma limitação de crescimento, ou seja, a gente entra na famosa zona de conforto. A gente trava, a gente não consegue avançar, não consegue crescer. Então, do ponto de vista psicológico, ambientes relacionais possuem forte impacto sobre identidade e também comportamento. Ambientes disfuncionais tendem a reforçar padrões antigos que a pessoa já está tentando superar. Então, quando eu não consigo sair do ambiente, quando eu não consigo frequentar lugares diferentes e tal, eu não consigo evoluir. Esse ambiente vai me deixar naquele nível que eu estou, então, próximo nível só quando eu conseguir sair desse ambiente. Aí eu entro no ponto da superação estratégica, que é quando a distância se torna necessária. Vamos lá. Nem toda relação precisa terminar em conflito. Muitas vezes, maturidade relacional se manifesta através de distanciamento estratégico. Então, às vezes, você vai ter que se distanciando estrategicamente de algumas pessoas. Isso pode significar reduzir frequência de contato, limitar profundidade de conversas, lembra? Entender qual é a conversa, às vezes você só vai precisar comunicar. Redefinir expectativas de convivência, tá? Às vezes a gente cria uma expectativa de convivência e aí eu preciso alinhar isso também. Evitar exposição emocional desnecessária. Todas as vezes que você abre a sua vida para alguém, você está entregando munição para ela usar contra você depois. Então você tem que tomar cuidado com as pessoas que você entrega a sua vida. Às vezes é muito melhor você buscar uma ajuda profissional, tá? Do que ficar conversando com qualquer pessoa que depois vai poder usar isso daí contra você. Distanciamento não é rejeição, é proteção de direção de vida, tá? É você se protegendo. Você se distanciar de alguns ambientes, de algumas pessoas, é uma proteção da sua própria vida. E aí, espiritualmente, nós vemos diversos exemplos de superação estratégica, separação estratégica, quando visões de vida ou propósito deixavam de ser compatíveis, né? A gente pode pegar vários personagens, o próprio Abraão e o sobrinho dele, é um exemplo disso, né? Mas temos vários outros aí que a gente não vai entrar, porque senão vai bastante tempo da nossa aula. Então, crescimento frequentemente exige reorganização do ambiente relacional. Então, você quer crescer? Você vai ter que reorganizar esse ambiente, talvez o ambiente que você está te trouxe até esse nível, mas não vai poder te levar para o próximo. De repente, você vai ter que buscar outro ambiente. E aí você vai entrar no processo de proteger a energia, né? Porque essa parte de proteger é o futuro. Então, tempo e energia são recursos limitados, vocês já sabem disso. Cada relação ocupa espaço mental, emocional e muitas vezes prático na vida de alguém. Aí, talvez, agora comece a explicar algumas coisas para você que está crescendo. Você começa a crescer, menos pessoas vão estando na sua vida. Mas é um processo que você vai criando para poder se proteger. Você vai se protegendo.
Então, essa seleção, ela vai se tornando natural para os níveis que você vai alcançando. E quanto mais alto você for, quanto mais você for crescendo, menos pessoas você vai encontrando nesse processo. Você pode ver, nesse nível agora de crescimento, você já está encontrando poucas pessoas. Você já consegue conversar com poucas pessoas. Você consegue sentar e ter uma conversa produtiva mesmo com poucas pessoas. Porque no nível que você está, você não vai encontrar tantas pessoas. Agora, se você for no campo da reclamação e sentar ali numa rodinha, você vai encontrar muitas pessoas para reclamar com você. Para jogar conversa fora, para falar de time de futebol, para falar de política, para falar de besteira, você vai encontrar um monte. Agora, conversa produtiva, mulheres solteiras aí, a dificuldade de você encontrar um homem que consiga conversar a mesma língua que você, eu acredito que vocês devem estar assim, é, saturados, assim, porque a forma que os homens devem chegar ou abordar deve ser. Você olha e fala assim, bloqueado, com sucesso. Porque o nível que vocês estão buscando, o crescimento que vocês estão tendo, traz uma exigência maior para vocês. Normal, normal. E tá cada vez mais difícil. Mas vai aparecer, vai se comunicar, vai se encontrar, porque a gente tende, né, o padrão a encontrar as pessoas que estão no mesmo processo que a gente. Mi- Meu, eu acho que não é nem assim, é, a outra pessoa. Nós não consegue, quando a gente está num certo nível, a gente não consegue descer mais, a gente não consegue voltar atrás. Então a gente sempre procura pessoas do mesmo patamar, ou de relacionamento de amizade, ou de amizade, não tem mais aquelas amizades porque você não consegue mais estar conversando a mesma coisa, as mesmas. Sempre você vai no certo grupo de amizade, é sempre as mesmas perguntas, sempre o mesmo assunto. Eu falei, gente, não aguento mais, a gente não aguenta mais isso, né? Quando a gente está a certo nível. Então a gente não consegue mais, aí as pessoas, né? Ah, porque só porque está estudando, já escutei, só porque está estudando agora, livro de curso mais e tal. Eu falei assim, gente, aí eu falo, não, gente, porque é a mesma conversa, vocês não mudam de conversa, eu já sei até o Desgastou, né? enredo. Então a gente não consegue mais estar num ambiente assim, né? Desgastou, né? Mesma conversa, é um ciclo repetitivo, então não faz nem sentido conversar de novo sobre aquele assunto que já foi conversado, né? Então, ó, quando uma pessoa protege sua energia relacional, ela está, na verdade, protegendo três elementos fundamentais, que é a clareza mental, a estabilidade emocional e a sua capacidade de execução. Então, quando isso, Meire, acontece, você está nesse ponto aqui, você está protegendo a sua clareza mental, a tua estabilidade emocional, faz sentido ficar conversando a mesma coisa, né? E aí eu preciso da capacidade de execução. Então, eu quero alcançar determinados objetivos. Poxa, eu vou para um ambiente que vai me proporcionar isso, porque são conversas que eu não tive, são informações que eu ainda não recebi, são formas de comportamentos que eu ainda não tenho, e aí vai me levando para esse nível que eu estou buscando. Então a gente vai protegendo esses três elementos aí. Líderes maduros compreendem que não é possível construir uma vida significativa tentando manter todas as relações a qualquer custo, tá? Não dá para levar todo mundo, não dá para você arrastar todo mundo, não tem jeito. Relacionamentos saudáveis respeitam limites e relacionamentos disfuncionais tentam ultrapassá-los constantemente. Então, um relacionamento saudável, ele respeita o limite. O disfuncional, ele vai tentar ultrapassar o tempo todo. Quer ver? Quando você entende que a pessoa já ficou para trás, é bem fácil. Bem fácil de você entender quando a pessoa ficou para trás. É quando a pessoa quer ficar só lembrando do seu passado. Ah, mas você fazia isso lá na escola. Você fazia isso quando a gente saía, quando a gente ia nas festas, se aprontava disso. Ela sempre quer ficar trazendo seu passado de volta. Parece não, né? Eu acredito que deve ser um enviado do capeta para poder ficar remoendo essas coisas lá de trás, né? Porque é só ele que faz isso, né? Porque nem Deus não fica. O pastor falou no culto, acho que foi o pastor ou foi o Guilherme que fez a pregação lá, falou disso, né? Sobre Deus nem tá preocupado com, né, o que a gente fez lá no passado. Acho que foi o pastor mesmo que falou sobre isso. Né? Ele tá projetando o nosso futuro, ele tá olhando para a nossa frente. E aí o desprovido de graça,
Ele quer lá no passado mostrar o que que você fez de errado, o que que você apontava e tal. Você está vendo, você entendeu? Esse ambiente já não é mais para você, porque é um ambiente que vai ficar mexendo com o seu passado e você não está preocupado com o passado, você está preocupado com o futuro. Você, todo mundo erra, todo mundo tem os seus momentos, né, ruins e tal, e aprendeu com isso e foi. Tá? Então, na aula de hoje, a gente aprendeu que nem toda relação precisa ser mantida, mas toda energia precisa ser protegida. Limites não destroem relações saudáveis, elas apenas revelam quais relações realmente são saudáveis. Quando você coloca limite, você vai ver quem realmente te respeita, quem realmente respeita os seus limites. Não vai ficar bravo, não vai ficar chateado, vai entender o seu sim, o seu não, vai entender a sua posição ali. E aí eu quero deixar uma tarefa para vocês aqui da semana, que é realizar um diagnóstico de energia relacional. Então, durante a semana, você vai observar conscientemente as interações mais frequentes e vai identificar quais relações geram sensações de expansão emocional e mental, ou seja, quais relações proporcionam o seu crescimento, quais relações geram neutralidade, ou seja, nem para cima nem para baixo, e quais geram desgaste constante. Tá? Identificou essas relações, quem são as pessoas, aí depois dessa observação você vai refletir sobre algumas perguntas fundamentais, né? Onde limites precisam ser mais claros, onde a disponibilidade emocional precisa ser reduzida e onde a energia relacional precisa ser investida com mais intenção. Porque tem relacionamento que você vai precisar definir melhor os limites, vai precisar fazer os acordos, tá? E aí você vai ver onde você precisa reduzir um pouquinho, talvez você está muito radical ali, você pode ser um pouco mais flexível. E aonde vai precisar de mais atenção. Então, o objetivo não é criar uma distância de pessoas, mas é criar clareza sobre cada relação, como cada relação impacta a sua vida. E aí eu abro para dúvidas, perguntas e para vocês compartilharem também. Bora lá. Essa parte que você repetiu várias vezes sobre colocar limite, eu acho que é fundamental. E eu sempre observo pessoas que não me respeitam como eu imagino que eu deveria ser respeitado. E não é nem por posição, nem nada. Sempre tem aquelas pessoas folgadas, né? Seja pela natureza delas ou pela natureza do nosso relacionamento, a pessoa tende a diminuir e tal. Eu geralmente começa com coisas muito sutis, que você não tem nem como traduzir muito, mas você percebe que tem algo. Eu sempre espero a primeira oportunidade. Na primeira oportunidade eu dou uma. Geralmente, se a pessoa não é muito sem noção, a pessoa já muda. Lembro uma vez um pastor que ele me tratava mal, não sei porquê, tenho minhas dúvidas, mas não sei porquê, na bem da verdade. Eu lembro que na primeira que ele me deu a oportunidade, eu falei: o senhor nunca mais fala comigo desse jeito, o senhor não está falando com o menino, acabou. Nunca mais. Eu imagino que não era nem consciente da parte dele. Na maioria das vezes é isso. Então, é importante a gente ser intencional nessa parte de colocar um limite, porque 95% das vezes vai resolver o problema. A pessoa nem percebe que ela está gerando um desgaste em você. E às vezes a pessoa está acostumada a fazer isso com todo mundo, né? Aí, quando ela vê que tem alguém que tem limite, ela não faz mais. Oi, gente, tudo bem? Só para complementar aqui, eu vivi muito tempo essa parte que o Nil falou da empatia que te suga, né? Que te anula. E hoje a maior dificuldade que eu vejo também é as pessoas aceitarem o seu posicionamento. Então, como que nós estamos aceitando o posicionamento das pessoas que andam conosco também? Porque isso é importante. A partir do momento que eu quero me posicionar, eu também preciso aceitar o posicionamento das pessoas que andam comigo. Porque isso gera essa energia, né? Essa energia aí de respeito mútuo. Então, é uma coisa bem antiga, onde termina o meu direito e começa o direito do outro. Então, eu acho que a maior dificuldade que eu tenho hoje é quando eu falo não para uma pessoa que ela está acostumada a sempre receber sim meu, ou quando eu me imponho, ela fica com raiva, ela fica chateada, ou ela simplesmente rompe
E assim, eu hoje me coloco no lugar de, se tá fazendo isso, foi o que o Nil acabou de falar. Se essa pessoa recebeu dessa forma, então não era um relacionamento saudável. Então, mas assim, e eu, como que eu estou vendo também as pessoas se colocando, né? Se a Ana Lu chega para mim e fala assim, ó, Aline, a partir de hoje eu sou assim, assim, assado, e eu quero que você respeite sobre isso. Ah, mas você sempre foi brincalhando comigo, tá? Então eu também tenho que aprender a ver o limite do outro para que essa pessoa também veja o meu. Isso vai mais do que empatia. Na verdade, isso vai sobre realmente Muito, direitos e deveres de um cidadão comum, né? Então, assim, eu tenho o direito de ir até onde o outro começa o direito dele. Então, eu acredito que essa muitas aula. vezes a gente quer cobrar limite dos outros, mas também ultrapassa limite, né? Uhum. E a partir do momento que você entende o limite do outro, também essa pessoa começa a entender o seu. Acho que a empatia a gente consegue até chegar num ponto mais conciso com isso, entendeu? É por isso que eu falo, tem pessoas que às vezes você quer ajudar, mas não dá para você ajudar. Porque tem um limite ali. Tem pessoas que não querem ajuda. E aí você está interferindo, tentando, mas a pessoa não quer. É um limite. Ela tem que querer. Vamos lá, mais alguém? Não mais? Então eu agradeço Eu quero vocês. falar, Pode falar. posso falar rapidinho? Uhum, claro. Boa noite. Eu lembrei de uma situação de uma parente minha muito querida, que ela sempre está com uma situação, ela está com uma situação muito difícil, está passando por altos e baixos na vida, depressão, e a gente conversa muito, né? E a última vez que nós conversamos, a penúltima, na verdade, eu dei um direcionamento para ela, eu senti de dar um direcionamento profissional para ela, né? E eu sei que esse direcionamento vai ser muito bom para ela, eu tenho certeza que vai ser, na minha visão, e eu sei que vai. Mas até hoje ela não tomou a decisão. Aí eu pergunto, e aí, fez? Não, não deu. E aí, fez? Não, não deu. Aí eu entendo que até onde eu fui, parou, é até ali. Porque antes eu era a ouvinte, a aconselhadora, e a coisa da empatia, né? Quando você perguntou uma definição, assim, né? Você já desmembrou sobre o assunto, mas respondendo, eu entendo empatia como você sentir a dor do outro. Para mim, empatia é isso também, sentir a dor, né? Então, eu sinto a dor dela. E eu falei, vai por esse caminho aqui, assim, faz isso aqui que vai ser maravilhoso. E eu vendi o peixe mesmo, né? Mas a pessoa não teve a coragem, eu não sei, de fazer. Agora, ela vai falar as mesmas coisas de sempre, e eu vou perguntar: fez o que eu te falei? Só vou falar isso, porque eu não tenho mais o que fazer. Meu limite chegou ali. É. E aí depois disso você fala assim, olha, a gente conversa depois que você fizer o que tem que ser feito. Senão não tem porquê. Isso. Porque senão a gente vai Não tem ficar por- numa conversa que é um loop, né? Porque você vai reclamar, eu vou É te orientar, louco. você vai Uhum. lá, não vai fazer, você vai ficar distante por um tempo, você vai voltar a reclamar de novo, vai querer ouvir e não vai fazer nada. Ou seja, ela só quer alguém que escute a reclamação dela. Então, nesse caso, ela vai ter Pois que é. ligar para um serviço de reclamação, né? Não para você, Pois é. uma ouvidoria, Desse jeito. né? É. Mais alguém? Não tem? Eu acho que a empatia é você se colocar na dor do outro, mas não absorver a dor para você, né? Que nem você fala, saber É. impor os seus limites, porque os nossos problemas, que nem eu falei hoje de manhã, os nossos problemas são grandes, né? Todo mundo tem os seus altos e baixos. Mas se você quiser abraçar os problemas dos outros, aí você não vai ter saúde mental, psicológica para aguentar tudo. Então, assim, você tem que saber se expor no momento certo e saber cortar, né? Botar limites nas pessoas. Porque senão você acaba sendo prejudicado, adquirindo doenças, adquirindo coisas para você. E aí o outro tá Uhum. nem aí para você, né? O outro tá pouco se lixando que se você tá bem, se você tá mal. É que nem eu falei hoje de manhã. Eu tô num processo ainda da minha bariátrica, tô muito contente comigo mesma e eu tô num limite assim que eu não tô deixando ninguém afetar
a minha saúde mental. Então, assim, eu tô me colocando em primeiro lugar. Então, a gente tem que se dar valor em primeiro lugar, né? Claro, Deus acima de tudo, né? Mas a gente tem que estar bem com a gente mesmo para você querer conseguir avançar nas suas etapas na vida, né? Porque cada dia é um degrau que a gente está subindo, né? Então, hoje você foi melhor que ontem. Amanhã você vai ser melhor que hoje, que nem foi falado na aula da semana passada, né? Na super aula que a gente teve. Então, assim, é saber se posicionar, é saber se impor, é saber cortar o outro, porque as pessoas às vezes só chegam até a gente para despejar aquele mutilamento de problemas e querer que a gente resolva para eles, mas eles não acham uma solução. E muitas vezes você fica aí horas e horas falando para a pessoa, dela sair, você fala assim, entendeu? Entendi. Você vai fazer? Vou fazer. Aí no outro dia é tudo aquilo de novo. Então isso vai criando desgaste, cansaço e tudo mais, né? E ela não quer se autoajudar. Ela quer que você faça por ela e ela não quer se ajudar, porque você mostra o caminho para ela, ela não quer seguir. Então, assim, a gente tem que saber pôr esse limite, porque hoje em dia está evoluindo tão rápido as coisas e se você ficar para trás, é ruim para sua saúde em geral, né? Todas elas. Então, assim, pôr esse limite nas pessoas, que nem você falou ali. O tempo e a energia são recursos limitados, então assim, não se desgastar com o outro se ele não está te dando o devido valor. Agora, se a pessoa está querendo ajuda e ela está conseguindo se ajudar com o que você está ensinando, aí compensa. Mas caso contrário, escapa que não está tendo resultado, não. E parente é bom longe, né? Porque todo mundo tem os seus altos e baixos. E assim, eu sempre falo, parente, a gente tá sempre perto, a gente quer ajudar, mas eles sempre vêm com alguma coisa para te destruir. Então deixa eles no canto deles, fazem a sua vida e siga as suas opiniões. A gente tem um mentor muito bom aqui. Então assim, a gente tem uma dúvida, às vezes perca um tempinho, manda uma mensagem pro Nil, ó, tô com dúvida nisso, naquilo, naquele outro. Ele vai te responder. Eu faço isso com ele, porque às vezes eu não tenho tempo de ligar para ele e marcar uma aula. Mas eu mando um áudio para ele, ele falou: "Não, resolve assim, assim, assim". Então assim, vamos ocupar as pessoas que estão aí pra gente ser ajudada e vamos evoluindo, porque a gente não pertence mais àquele mundinho de um ano atrás, 6 meses atrás, 8 meses atrás. E as pessoas às vezes se irritam com a gente porque a gente tem essa capacidade de enxergar um mundo diferente, com tanto ensinamento que o Nil está nos passando. E as pessoas que estão na mentoria também há mais tempo, a Aline, um monte de gente aí, que eu não vou citar todos para não deixar ninguém fora, todos eles têm um porquê para nos explicar. Do seu jeito simples, do seu jeito mais ríspido, do seu jeito mais quieto, calado, mas todo mundo sabe ensinar alguma coisa e sabe nos passar algo. Então, assim, se pegar a Deus, as nossos limites e saber pedir orientação para a pessoa certa, porque às vezes você só se desgasta com os outros e aí você vira as costas, as pessoas estão rindo de você. Então, assim, a gente tem que ir sempre em frente e sem esperar o retorno do próximo, porque as pessoas às vezes elas enxergam a gente de um jeito e a gente não é tudo aquilo que elas enxergam. Mas Deus nos dá essa luz, essa força, esse brilho, essa coragem que a gente tem para estarmos aqui. A gente podia estar onde hoje? Muita gente podia estar passeando, podia estar fazendo alguma coisa, mas a gente está aqui sentado, recebendo todas essas informações do Nil e das pessoas que participam da nossa sala, né? Querendo aprender mais. Semana passada também. Todo mundo se dispôs a aprender. Um horário que para muitos era mais tarde, mas para muitos era cedo. Podia estar dormindo 1 hora a mais, podia estar fazendo alguma coisa. Mas o Nil só faz isso para a gente crescer junto com ele e a gente conseguir adquirir todos esses conhecimentos. E eu sou sempre grata por ele. Muito obrigada. Obrigado. E a gente está numa conexão bem legal aqui, porque nós estamos na Espanha, 4 horas a mais do que o Brasil, e a Rose está lá nos Estados Unidos, 5 horas a menos ainda que o Brasil, né? Estamos em torno de 8 horas aqui da Espanha para os Estados Unidos. Mas para a gente fechar só um gancho aqui dentro da comunicação assertiva, a responsabilidade sobre a palavra é do mensageiro, tá? É de quem está comunicando. Então, se as pessoas não estão entendendo o nosso limite, é porque provavelmente nós não estamos nos comunicando de forma assertiva.
tá? Uhum. Só para a gente fechar. Beleza? Boa noite, fiquem com Beleza. Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, Boa tchau. noite, com Boa Deus. noite.